Quem quer iniciar o processo, o que essa pessoa precisa ter em mente sobre os custos? E aí, independente só da parte da consultoria. Porque tem, né, traduções de documentos, uma série de coisas, né? Joe, é burocrático, é uma odisseia. Mas eu falo, vale a pena. Gente, nós estamos falando de sobrenome, nós estamos falando de ascendência ou descendência, de história. Quando eu falei no começo da nossa conversa que eu peguei a minha bicicleta, eu fui até Pechina, quem quiser dar um Google, ver onde fica a cidade, eu fiquei 3 noites, eu fiquei 3 dias, né, inteiro nessa cidade. É como se fosse uma experiência de nascer um filho, porque a casa do meu bisavô ainda está lá, tem primos com o mesmo sobrenome, então eu tive a oportunidade, eu tenho certeza que quem é descendente italiano fala, cara, mas será que existe mesmo a casa? Será que tem primos lá, familiares? E com certeza tem. Então vamos lá, respondendo a pergunta, Edu, como é que funciona? Como é que eu começo um processo? Então primeiro você tem que saber se você é descendente, se não souber, contrata uma empresa para fazer uma genealogia. Identificou que tem um italiano, ou um europeu, um português, um espanhol, enfim. Uma vez que a gente mapeia, solicita todas as certidões e faz uma análise, Edu, você tem 3 caminhos hoje para fazer uma cidadania italiana. Edu, quero fazer por conta, sozinho, consegue? Com certeza consegue. Qual que é o cenário hoje? Consulado italiano do estado onde você reside. Então vamos falar hoje, vou pegar um exemplo para o público que mora em São Paulo. Não quero fazer por assessoria, quero fazer por conta. Você tem que entrar no site do consulado, fazer um agendamento eletrônico e nós estamos em 2023, vão chamar você em 2033. Não escutaram errado. São 10 anos de espera. Como é que pode? Pode, gente. É a burocracia do país. Tá? Para mim, a minha opinião pessoal, o consulado não tem interesse em reconhecer a gente como cidadão italiano. Claro. Porque poderia, sim, fazer uma operação, pega jovens da Itália e vem trabalhar no Brasil, que demora 10 anos, não dá para fazer em 6 meses. Não vão estar levando dinheiro para a economia italiana, mas eu não entendo essa... Para mim, a conta não fecha, mas enfim. Então, nós temos hoje 3 formas de se pleitear a cidadania italiana. Não quero assessoria, não quero contratar um advogado na Itália. Então, faz por conta. Quando tem clientes na Itália, quando tem clientes que vão no escritório, e eu vejo que tem uma criancinha, uma criança de 2 anos, eu falo, gente, para quem que é cidadania? Ah, é para o meu filho, eu já estou estabilizado no Brasil. Eu falo, legal, então é para o seu filho? Não me dá dinheiro. Oi? Não me dá dinheiro. Agora que se você entrar na fila do consulado 10 anos para uma criança que tem 2, é 12. Continua uma criança. Então vai no consulado, porque hoje, se você pleitear por via consular, você paga uma taxa de 300 euros. Pô, 300 euros vezes 6, 5 e alguma coisa, R$ 1.800? R$ 1.800. Edu, tá barato, tá bom, eu vou. Você tem que aguardar 10 anos. Só que é o seguinte, se você tá mandando um e-mail hoje, daqui a 10 anos, eles vão... Absurdo isso. Eles vão responder um e-mail. Não é que eles vão te ligar, ô, Edu, você tá onde? Cara, eu tô te chamando. Eles vão responder o e-mail. Edu, mas eu não tenho mais aquele e-mail. Perdeu. Volta para o final da fila. Então, muita gente fala, Edu, perdi a fila do consulado, agora eu preciso contratar uma assessoria. Então, vem. Ganho dinheiro com a burocracia do consulado. Então, esse é o primeiro cenário. Mas dentro desses, 10 anos depois chamou, você ainda tem que chegar com a documentação correta e completa, né? Senão você ainda, sei lá, perde ali essa espera, como é que funciona? De 6 meses antes, o consulado já responde e-mail. Olha, nós vamos chamar vocês no próximo semestre. Prepare a documentação. Então, a pessoa ela já tem que ter mapeado. Ela pode começar a fazer a pesquisa genealógica, agora eu vou chamar... Não. Porque, às vezes, tem comunes, tem prefeituras na Itália que demora 180 dias para responder o seu comunicado. Então, às vezes, o consulado fala, não, eu não vou aguardar. Então, a pessoa já tem que estar mapeada a documentação, ela envia o documento para a Itália, né, para o consulado, desculpa, e aí tem mais 2 anos ainda para ser... deferido, para ser finalizado o processo. Claro que às vezes tem retificação, eles identificam. O que vale a pena é contratar um especialista para pelo menos analisar a documentação, não é contratar assessoria, mas um especialista para fazer pelo menos a retificação. Então, uma das formas de pleitear é via consular, é o caminho
mais demorado e mais barato. Se a pessoa ela procura hoje preço, Edu, preço, vai para o consulado, nem perde o tempo. E beleza, mas procurou você. Qual que é o atalho que tem aí? O que dá para reduzir desses 10 anos para alguém que tem tudo, vamos dizer assim, fácil de achar, nenhum entrave, nenhum cartório pegou fogo? Maravilha. Bom, quando eu dou essa primeira opção para um cliente, ele fala, Edu, esquece, não repete isso para mim. 10 anos não tem loja, eu não tenho 10 anos, não tenho. Então, às vezes, eu nem dou essa opção lá no cliente, no escritório. Já pulo isso. Na verdade, a gente faz a leitura da pessoa, a gente tenta entender. Uma segunda forma de pleitear a cidadania italiana é o in loco. É o processo administrativo. Hoje, a Trastevere, ela possui 4 residências, 4 casas. Eu tenho 4 casas hoje para negócios na Itália. Não é, nossa, é milionário. Não é isso. É o meu negócio. Eu preciso ter residências à disposição, um staff na Itália para receber o meu cliente no aeroporto de Fiumicino, fazer ele descansar, no dia seguinte já ir numa comuna e preparar o processo dele. Isso custa dinheiro. Hoje, para vocês terem uma noção de valores, se eu puder passar valores, sim, eu acho... Claro. Enfim, nós cobramos hoje 4.000 euros de assessoria. Só que não é só isso de dinheiro, Edio. Por quê? Uma passagem aérea, ida e volta. Hoje, um tramesino, um lanche na Itália, vamos falar que é 12 euros, 10 euros. 10 euros são 60 reais. Então, a pessoa ela tem que ir preparada para pelo menos de 3 a 6 meses fazer o processo. Então, esse processo, essa segunda opção, que é o processo administrativo in loco, não é para qualquer tipo de cliente, de requerente. Por quê? Eu tive uma personalidade que ela está fazendo o processo com a gente, uma atriz da Globo. Edu, eu vou fazer o processo administrativo. Eu falei, impossível. Não é para você. Não, Edu. Falei assim, fulana, hoje você tem tempo. E se chamam você para uma novela? E aconteceu isso. Então você tem que largar. Você não pode largar o processo. Eu não posso te devolver o dinheiro. A prática começou. Os meus parceiros não vão devolver o dinheiro. E uma vez lá, ela nem pode sair da Uma vez da Itália, lá, né? Então, tem tudo isso, Edio. É muito chato. Cara, uma coisa é a Itália, outra coisa é você ficar no meio de uma plantação, no meio de uma vinícola, mas você está aqui para fazer o processo. Eu tenho que te dar uma residência, um lugar digno, tudo. Então é assim, muitas pessoas falam, Edu, eu posso passear? Depois das 18 horas, você pode fazer o que você quiser, mas amanhã às 9 horas da manhã você está aqui. Edu, eu posso ir para Portugal? Eu falo, cara, você pode ir para onde você quiser, mas 9 horas da manhã você tem que estar aqui. Então não é para você passear. Então, para quem é o perfil? É a pessoa que não tem mais um emprego, é a pessoa que está pleiteando uma vaga de TI na Europa. Edu, eu tenho 4 meses para concluir esse processo, eu preciso, está aqui um cheque em branco. Por quê? Porque não vai ser fácil. Eu tenho inúmeros relatos. Uma vez eu fiz um processo de um engenheiro da Volkswagen em São Bernardo, e foi em 2020. Eu estava na Itália, porque o meu irmão mora na Itália. Edio, deu 14 dias. Esse cara chorava que nem uma criança, desesperado. Fulano, o que aconteceu? Edu, não aguento mais. Como assim não aguenta mais, cara? Tem 1 milhão de pessoas que estão no seu lugar. Edu, não aguento mais, eu tenho uma filha. Eu nunca fiquei longe. Então, se a pessoa não estiver preparada psicologicamente, ela surta. Ela surta. Porque, gente, não é a sua fronha, não é o seu banheiro. Você tem que abrir mão de um emprego, de uma pessoa que você ama. Cara, a sua cabeça... Então, ela tem que estar muito bem preparada. Então, tem o perfil certo. Então, se a pessoa ela tem um perfil de, Edu, vou pleitear uma vaga de TI na Europa, eu não tenho mais emprego, não tenho um casamento, eu estou sozinho, cara, se joga. Porque você pode ter certeza, quase 100% dali já vai embora. Finalizou o processo, Dublin, Inglaterra, Estados Unidos, ali a pessoa já fica por aí, não tem nem o que falar, porque ela é uma cidadã europeia, do mundo. E outra, você tem bolsa de estudo, são inúmeras vantagens de você estar na Europa. Hoje um italiano ele tem bolsa de estudo em Zurique, por ser italiano e vice-versa. Quem faz intercâmbio, às vezes o cara vai pagar 4.000 euros para fazer um semestre, no próximo semestre ele já fala, ao invés de renovar um segundo semestre, eu vou fazer minha cidadania. Então, acho que a pessoa realmente ela tem que acreditar. É um investimento porque não é barato, mas
As portas que vão se abrir... Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu tenho um filho de 2 anos e meio. Ele já tem passaporte italiano. Quando esse meu filho tiver 18 anos, Edio, eu vou arrumar confusão com a minha esposa, mas eu vou falar, filho, vai embora. Vai embora. Deu tudo errado. Vai para os Estados Unidos, para o Canadá. Ele tem que falar pelo menos um outro idioma, no mínimo. Então, eu tenho certeza que nem volta. Falar, cara, valeu a pena. Porque as oportunidades são inúmeras e você tem uma segunda ou uma terceira cidadania. E tem um exemplo legal que você estava me dando, que é sobre os Estados Unidos. Embora a gente esteja falando de cidadania italiana, existe lá um comum acordo, né, entre Itália e Estados Unidos. Primeiro que você já entra direto, sem visto, nada, né? Mas se você quer empreender nos Estados Unidos, qual que é a diferença do brasileiro e do italiano? Pessoal, se preparem. Olha que informação importantíssima. Na verdade, são 2 fatores. Eu vou te dar 2 exemplos. Em 2017, foi um cliente, eu até contei em off para você, foi um cliente, ele arrancou uma folha de cheque, ele rasurou a folha e ele jogou na mesa. Ele falou, um gatilho mental, né? Claro. Edu, é o seguinte, estou te desafiando. Eu falei, o que foi, cliente? Edu, eu sou. Então não é que ele tinha dúvida, eu sou um bisneto de italiano. Mas eu não tenho nada de informações de quem é o italiano da família. Eu não sei qual cidade ele nasceu na Itália. Mas é fato. Estou indo para os Estados Unidos. Eu vou empreender. E ele tinha loja de carros. Edu, se eu for para os Estados Unidos como brasileiro, eu tenho que contratar 10 americanos, você tem que fomentar a economia, e dar um aporte de $900 mil. Por favor, quem estiver ouvindo, até confirma se essa informação é essa, ou até um pouco mais. Mas, gente, nós estamos falando aí de 5, 6 milhões de reais. O cenário é hoje. Então, se você vai empreender nos Estados Unidos como brasileiro, vou dar emprego para americanos e investe $900 mil. Tá. Por que ele queria o passaporte italiano? Porque o cenário é outro. O italiano hoje, ele tem que dar emprego para 10 americanos e desembolsar $100 mil. Nós estamos uma discrepância de $800 mil. Então, é lógico que ele tem interesse, ele não está nem aí para o passaporte italiano. Ele quer os benefícios. Então, hoje, para você ter uma noção, Edio, se eu quiser fazer um visto americano, cara, qual que é a fila hoje? A fila são quase 2 anos para você pagar R$700. Lembra do Play Center? Gente, quem é mais velho tinha aquelas filas quilométricas. Então, quando você vai para a Embaixada Americana, é um Play Center da vida. Só que, às vezes, a entrevista ela dura 30 segundos. Edio, vai um menininho de 18 anos, desempregado, sem carro, sem vínculo, fazer um visto americano, mas não dura 10 segundos. Você falou, você tá louco? Cara, não vai passar porque ele não volta para o Brasil. Ele vai, enfim. Então, além de você hoje ter que pagar por um visto americano e demorar 2 anos, hoje, quem tem um passaporte europeu, você entra agora no site lá da companhia aérea, emite o seu bilhete, entra no site da Embaixada Americana, preenche uma guia chamada ESTA, você paga $14 e imprime ela, vai amanhã para o aeroporto. Você está indo como um europeu, é um direito seu. Você vai com os 2 passaportes. Para você entrar em outro país, você entra com um passaporte europeu. Para você voltar para o Brasil, é algum crime? Não, é um direito seu. Então, esses são um dos benefícios de você até empreender e economizar muito. Uma outra coisa muito interessante, que eu até quero puxar o assunto, é o cônjuge. Sua esposa, o seu marido. Então, hoje eu tenho a minha esposa, né, que contei lá atrás, que ela era aluna da escola, hoje é o amor da minha vida, eu tenho um filho com ela, eu sou muito feliz. Parceiraça, está comigo no escritório todos os dias. Só que é o seguinte, gente, imagina a situação. Eu vou para a Europa. De verdade, Edio, eu não posso viajar com um passaporte italiano. Porque se eu desço em Lisboa e eu vou para o portão de europeu, ela vai para onde? Para o de brasileiro, para o resto do mundo, né? O all country. Então, quando ela vai para lá, eu falo, cara, e se der uma zica? Não posso, então eu tenho que ficar na fila com ela. Então, hoje, qual é o critério para um cônjuge fazer um processo de cidadania italiana?
Então eu brinco que quando chega um cliente lá, Edu, posso fazer pro meu marido? Eu falo, meu, se ele te trata bem, se leva café na cama e tá merecendo, lógico, senão você cobra caro isso daí dele, meu, não pode vender barato. Então hoje, um cônjuge, para fazer a cidadania, são 3 pilares. Não pode ter antecedentes criminais nos países onde você residiu. Então você emite lá um nada consta, enfim. 2, você tem que ser casado no civil. Edu, é o amor da minha vida. União estável há 35... Acho que semana passada alguém me deu exemplo, 35 anos. Eu falei, cara, para a Itália não vale. Então vai domani mattina. Amanhã de manhã, cartório sem ninguém oficializa. Casa, sai com a certidão. Então a pessoa ela não pode ter antecedentes criminais. Ela tem que ser casada no civil. E se ela é casada no civil, ela pode pleitear se ela tiver filhos com a pessoa, então tem que esperar 18 meses. Ou se ela não tiver filhos, 3 anos de certidão de casamento. E a terceira a forma, o pilar, que é a mais inconformada, o cônjuge, Edio, tem que ser proficiente no idioma italiano. Não, Edu, pera um pouquinho, o italiano sou eu, a minha esposa é uma japonesa. É, ela, o que tem a ver? Então, hoje, a minha esposa já abriu mão. Ela falou, Eduardo, tá bom, eu já não gosto de línguas e eu não vou falar um idioma que é seu, não é o meu idioma. Então, por esse motivo, ela já fala, eu não vou fazer o passaporte. Então, eu tenho a cidadania italiana e eu não posso... Claro, se eu vou sozinho, sim, mas com ela ou com família, não. Mas é uma grande vantagem hoje você viajar para os Estados Unidos com passaporte europeu. Então, para um cônjuge, tem alguns critérios. Entendi. Cara, a gente pulou uma parte ali do seguinte, você tem a opção 10 anos via consulado, você tem a opção 6 meses, 1 ano administrativo. Qual que é o meio termo? Assim, bom, eu sou um apresentador de podcast, eu não vou largar minha vida aqui e não quero esperar 10 anos, Maravilha. fui até você. Como é que anda mais ou menos esse processo? Então, essa é a cereja do bolo. Não é que a gente pulou, a gente guardou para o final. É de hoje... Com certeza, 98% do que a gente vende no escritório, e a gente vende muito lá pela demanda que é, 98% dos nossos serviços é cidadania italiana via judicial. Até uns 4 anos atrás, não existia essa modalidade. Só existia para quem tinha mulheres na ascendência e o filho nascia antes da unificação da Itália. É um termo muito técnico, lei de 48, não é o caso. Hoje, qualquer descendente de italiano pode pleitear por via judicial. Então, na verdade, por mim, eu pararia de fazer processo administrativo. Porque é burocrático, é trabalhoso você cuidar de pessoas que têm condição, que têm dinheiro. Você tem que ter uma casa muito boa, o padrão da pessoa. Então, não é fácil você conseguir agradar todos os clientes. Eu estou ali para fazer a cidadania. Se a pessoa quer uma residência boa, eu até dou uma outra opção de plano para ela. Mas a terceira opção de você pleitear a cidadania italiana é via judicial, via tribunal ordinário da cidade onde nasceu o italiano. Enfim. O processo hoje ele demora de 18 a 24 meses. Ele não ultrapassa 2 anos. E o que é surreal nessa informação, gente? Que você pode ratear os valores com as pessoas. Então, hoje, quando chega um cliente, eu passo as informações, ele fala assim, Edu, quero fechar. Eu falo, não, calma. Como assim? Cara, monta um grupo no WhatsApp, põe o sobrenome da família, põe a bandeirinha da Itália e fala assim, família, tudo bem, é o João. Com vocês ou sem vocês, eu vou fazer minha cidadania dos meus 2 filhos. Alguém dá interesse? Dio, pode ser que ninguém vai se manifestar e acabou, fecha o grupo, mas você perguntou. Só que às vezes aparece 10 coelhos. Ou eu quero, mandar orçamento. Às vezes não sai, estou dando um exemplo, R$8.000 para cada um. Então, o que uma pessoa ia pagar 30 mil sozinho, ela vai pagar 6, 7... Então, vamos dizer, o preço para 1 e para 10 é meio que o mesmo, assim? Eu sei que deve ter certidões individuais, zero, né? Então, as certidões em comum, a gente divide pelo número de pessoas. Mas, então, imagina que você tem 4 irmãos,
A certidão do seu pai, nascimento e casamento dele, você rateia em 4 pessoas. Tá. Eu sou sozinho, não tenho irmãos, a minha... Quer dizer, às vezes eu vou ficar R$500 a mais, o meu caso, porque eu não divido com outras pessoas. Mas você rateia todo o valor do processo. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que o nosso processo hoje judicial custa 3 mil euros. Você tem 10 pessoas no processo, gente, não é 3 mil, é 300 euros para cada um. Ô, Edu. Então, hoje, quando eu falo que uma cidadania italiana vai sair 8 mil reais para cada um e eu parcelo em 15 vezes, a pessoa fala, Edu, pera um pouquinho, aonde eu assino? E de verdade, a pessoa fala, cara, você é sério? Você é ético? Porque, perdão, tem uma palavrinha do meu métier, da minha profissão, que fala assim, fiducia. Fiducia em italiano é confiança. Então, na hora que um cliente vai no escritório, que a gente faz uma videochamada, que eu mostro a minha estrutura, eu preciso de 10 minutos do tempo do meu cliente. Por quê? Porque é um cliente é um cliente que já faz ideia do que ele quer, ele tem noção do quanto vale, quanto abre portas para um passaporte italiano, é a filha que é médica, que vai para um simpósio, é diferente. Então a pessoa realmente ela faz o aporte. Então a terceira opção de a gente fazer uma cidadania italiana é via judicial. Tem um detalhe muito interessante, Ed, que é o seguinte, hoje, se alguém tiver no celular agora, pode digitar um aplicativo chamado Giustizia Civile. Gente, Justiça Civil, tá? Digita ali, vai aparecer um aplicativo, não vai ter funcionalidade nenhuma para você. Só que é o seguinte, quando a gente monta todo o processo e eu envio por DHL para a Itália, o Edu, foi mesmo por DHL para a Itália? Fala, tá aqui o rastreador, acompanha, 4 dias, está na mesa do advogado. Ele protocola. Na hora que o advogado, e acho que é onde mais os clientes ficam ansiosos. Porque na hora que eu dou o protocolo para o meu cliente no grupo, eu falo, gente, está protocolado. Ele coloca o número do protocolo, ele acompanha online todo o andamento do processo. Então, a data do protocolo, daqui a uns 4 dias aparece o nome de um juiz. E a gente tem um grupo no WhatsApp das famílias, todo mês eu mando um feedback. O Edu, esse juiz, como é que é? Eu falo, não sei, vamos perguntar para o advogado que está aí. Edu, esse advogado aqui, o cara não deixa passar nada. Como assim? Nada, tem que fazer retificação de tudo. Opa, que bom que a gente montou um processo muito bom. Porque as pessoas têm que entender que, às vezes, eu tenho um L no sobrenome, o italiano são 2. Então, eu falo, na dúvida, gente, retifica tudo. Deixa uniforme para a gente não depender do questionamento de um juiz. Ah, por que aqui é Luigi e no Brasil ficou Luiz? Claro, isso você não precisa retificar. Mas, às vezes, data, sobrenome, se tem que fazer uma correção, já faz tudo. Então, a terceira opção, que 98% dos nossos serviços são vendidos, é a cidadania italiana via judicial. Hoje, eu falo por baixo, eu tenho em andamento uns 450 processos em andamento, que a gente está solicitando as certidões inteiro teor, que estamos fazendo as traduções, apostilamento, montando toda uma pasta para enviar o processo para a Itália. E depois é só acompanhar o aplicativo, e aí, no final, o que eu entrego? É muito pejorativo o que eu vou falar aqui agora, mas eu entrego um papel de pão. Edu, você tá louco? Não é um passaporte italiano? Não, não é um passaporte. Porque concorda que o reconhecimento da cidadania italiana é você nascer na Itália. É a mesma coisa que nascer um filho no Brasil. Você vai pegar a certidão de nascimento dele, não é o passaporte. Edu, eu quero o passaporte. Passaporte a gente vai na Polícia Federal. É um outro processo. Então, a primeira parte do que eu entrego, e eu não faço uma venda casada, eu entrego o reconhecimento da cidadania italiana, o ato de nascita. Então, eu entrego 12 folhas, uma para cada requerente, os seus filhos. Falou, gente, honrei o meu acordo, entreguei. Existem outros serviços que você tem que... Porque uma vez que você é reconhecido cidadão italiano, Edio, você é um italiano que mora fora da Itália. Então, você tem direitos e deveres perante a Itália. Então, existe um serviço hoje que chama AIRE. Amor, Ivone, Rato, Escola. É um cadastro consular que... Qual o seu endereço?
qual o seu estado civil, quantos filhos você tem. Então você tem que deixar aquilo muito. Cara, olha a informação, gente. Para eu renovar um passaporte hoje, se o meu AIRE estiver desatualizado, você não faz. Então, gente, as pessoas me procuram desesperado. Edu, meu passaporte vai vencer agora em setembro. Eu falo, esquece, não vai fazer, porque demora pelo menos 6 meses para atualizar um AIRE. O passaporte não é você chegar no consulado, você faz uma videochamada. E aí eles já têm as informações. Edio, fala para mim, já estou com suas informações. Qual o nome da sua esposa? Qual o nome do seu filho? Que endereço você mora? Realmente, são isso. Que dia você quer ir no consulado? Aí é rápido. Então, são outros serviços que a pessoa ela tem que fazer no caso.